Bom, hoje nós vamos conversar com o presidente do Instituto dos Arquitetos do Ceará sobre uma carta que o Instituto dos Arquitetos do Brasil publicou para que os candidatos a prefeito de todas as cidades brasileiras pudessem ter um norte do que suas administrações deveriam ou poderão fazer. Dr. Jefferson é o presidente do presidente do IAB Ceará, Instituto dos Arquitetos do Brasil, no Ceará, e está conosco. Muito obrigado, Jefferson. O que diz essa carta? Edson, muito obrigado pelo espaço, mais uma vez, cedido ao Instituto de Arquitetos. Eu venho aqui tanto em nome do IAB Ceará, mas também em nome da direção nacional do IAB, que nós estamos sediando aqui na figura do nosso presidente, que está licenciado Odilo, da presidente em exercício Isabela e do secretário-geral Custódio Santos. Bem, essa carta, Edson, ela tem 8 pontos de forma objetiva. Ela mostra a contribuição do Instituto, da sociedade civil organizada, nesse segmento de arquitetos e urbanistas, aos candidatos, aos mais de 5 mil municípios brasileiros. Então, é uma carta ampla que trata ali de 8 pontos, que eu posso citar aqui alguns de entrada, como essa preocupação com as questões climáticas, habitação, que é o grande gargalo da vida brasileira há muito tempo, a urbanização, infraestrutura urbana, a parte de cuidado com o patrimônio histórico, entre outras coisas que nós vamos aprofundar aqui durante o debate. Mas, objetivamente, é uma carta em que qualquer candidato a prefeito ou candidatos a vereadores pode tê-la como integrá-la aos seus programas de governo, com as suas plataformas de gestão. Ô Jefferson, o Instituto tem ideia de como esses candidatos estão recebendo ou receberam essa carta, do que eles podem aproveitar dessas informações, porque no curso dessa campanha, aqui na TV da Transparência, nós fizemos um projeto para se discutir as propostas dos candidatos. Todos os candidatos a prefeito no Brasil inteiro, quando pediram o registro de suas candidaturas nos respectivos tribunais regionais eleitorais, no caso, nos juizados eleitorais, porque a eleição municipal não está afeta diretamente aos tribunais regionais, mas os juízes das zonas eleitorais. Pois bem, quando eles pediram o registro de suas candidaturas, atendendo a uma determinação legal, apresentaram propostas para uma possível administração deles. E nós, então, resolvemos aqui na TV da Transparência discutir essas propostas, porque até então os candidatos juntavam uma porção de ideias e registrava lá. Não tinha nenhum compromisso. Eles tinham a certeza plena de que as pessoas não iam analisar essas propostas, então era proposta só para constar. E nós resolvemos, então, discutir essas propostas. E qual foi nossa surpresa? Conseguimos o apoio de 3 professores de universidades aqui do Ceará, um da Universidade Cristo, os outros da Unifor, um também da Cristo e da Unifor, e o outro da Unifor e um do Instituto Técnico Federal. Qual foi nossa surpresa? Que os professores constataram que as propostas eram cheias de ideias inconsequentes, propostas, ideias mirabolantes, tanto que os candidatos não tiveram coragem de discutir as críticas
feitas pelos professores. Por isso eu pergunto, me alonguei tanto na pergunta, né? Será que esses candidatos, em sendo eleitos, vão ter um respeito a essa carta? Bem, a gente espera que tenha, Edson, porque o que é que acontece? Quando o IAB lança uma carta como essa, e isso já é uma tradição, eu tinha adiantado aqui, na primeira oportunidade que tive aqui, a gente envia, e a gente fez um trabalho precioso de procurar as candidaturas todas e os e-mails oficiais dessas candidaturas, todo o Brasil. Nós disparamos esses e-mails institucionalmente, né, dizendo que era a carta do Instituto se apresentando e mandando como contribuição. Algumas candidaturas responderam que receberam e agradeceram, outras nem responderam. E nós delegamos uma outra tarefa, que cada departamento ou núcleo do IAB no Brasil inteiro procurasse, pelo menos nas capitais, promover debates em torno dessa carta e procurassem as candidaturas para que elas aderissem ou não a essa carta, assinando oficialmente, enfim. Vários núcleos fizeram esse movimento, algumas capitais, umas com algum nível de sucesso maior, outras menor, e isso depende muito dos políticos que estão no certame. Aqui em Fortaleza nós conseguimos, eu considero, um determinado êxito, porque de 8 candidatos que nós temos a prefeito, né, 5 participaram de sabatinas, 5 participaram de sabatinas conosco e assinaram a carta, né? Então, isso foi algo exitoso na nossa visão e que minimamente eles assumiram um compromisso público de que iriam, caso vençam as eleições, né, integrar as propostas que nós temos na carta aos seus planos de gestão. Isso a gente espera. O nosso papel agora foi propor, e o nosso papel, depois de definidas as eleições, depois de iniciarem os mandatos, será de cobrar. O Jefferson, o Instituto, a estrutura nacional do Instituto, óbvio que tem uma visão geral dos municípios brasileiros, né? E para a elaboração dessa carta deve ter avançado um pouco mais, né? Eu pergunto, nós podemos dizer que as cidades brasileiras são tão desiguais quanto desigual é a nossa sociedade? Sim, é uma proporcionalidade, porque no frigir dos ovos, Edson, essa questão da igualdade social, ela está ligada à capacidade de renda, está ligada à capacidade financeira. Nós não podemos ser utópicos de não fazer as devidas conexões. O acesso aos serviços públicos, o acesso às oportunidades estão diretamente ligados às oportunidades financeiras. E nós temos as desigualdades, nós não precisamos aqui dizer que no Brasil pouquíssimos detêm, vamos dizer assim, 5% da sociedade detém aí a riqueza de 95%, por exemplo, né? Esses 5 detêm a soma dos outros 95. Uma concentração muito grande. Uma concentração de renda muito grande e, acima de tudo, o nosso país viveu uma evolução tão grande do ponto de vista dos últimos 70, 80 anos, que o Brasil deixou de ser um país rural, com todas as suas estruturas rurais, vamos dizer assim, mais simples, o modo de vida, e passou a ser um país de característica urbana, com essa ocupação da cidade e exigindo cada vez mais do Estado a estrutura que o Estado não consegue entregar, e aí nós temos uma série de motivos por que ele não consegue entregar, né? Concentração de renda, destinação de recursos a outras prioridades a não ser os serviços públicos, enfim, uma série de coisas que nós precisamos de tempo para aprofundar, né? Ô Jefferson, ainda há condições de programarmos uma cidade mais
mais solidária com a sua sociedade. Uma cidade como Fortaleza que cresceu desordenadamente. Há condições ainda hoje de buscarmos um ordenamento para que daqui a uns 50 anos possamos dizer que os nossos sucessores possam dizer que estão vivendo numa cidade ordenada? Sim, é possível. E o Brasil, o mundo tem exemplos, mas eu sempre gosto de trazer exemplos que a gente chama tropicalizados. Exemplos aqui na linha dos trópicos, obviamente, em realidades financeiras semelhantes à nossa, porque é muito fácil a gente comparar a nossa realidade com a realidade europeia, com todo o investimento que se há e uma padronização que eles estão lá funcionando há pelo menos 1 ou 2 séculos. Nós ainda temos meio século de vida, né? Então isso interfere também um pouco na nossa mecânica de fazer cidade, na nossa mecânica de fazer política. E eu lhe digo alguns exemplos de sucesso e que deram certo. Aqui no Ceará nós temos um sucesso que todo mundo fala do grande case que é Sobral na educação, mas eu diria que Sobral também é um grande case do ponto de vista urbano e do ponto de vista de patrimônio. A partir do momento que as gestões, né, viram como a sua oportunidade econômica, trazer a universidade, a indústria, emprego e renda, mas viram que não era só isso, elas precisavam investir na cidade. Então você tem, por exemplo, uma Sobral que investiu numa frente de rio que é abandonada no restante das outras cidades. Ela transformou a orla do rio Acaraú, ela transformou os espaços urbanos, ela restaurou o seu patrimônio histórico. Então ela renova a sua identidade com o morador, vamos dizer assim, com uma Sobral diferente. E hoje Sobral, eu diria que tem um padrão de urbanização melhor do que o de Fortaleza. A qualidade dos espaços públicos melhores até mesmo de Fortaleza. Agora é um pacto que se faz e que se vem seguindo gestões a gestões, né, e que a gente espera que sempre melhore. Isso é um exemplo aqui fácil, que qualquer um de nós podemos ver, né? Agora, cidades da América... Quando Sobral pensou nisso e começou a trabalhar nisso, ele não agrediu o meio ambiente em contendo o rio Acaraú? Não, hoje há críticas, vamos dizer assim, à solução do ponto de vista de você ter criado uma espécie de barreira, né? Você criou ali. Mas, ao mesmo tempo, o que é que a gente tem também? Os nossos rios sofrem muito essa questão da estiagem e, a grosso modo, sim, mas nossos rios são... a questão da estiagem e nós ainda vamos contê-lo para quê? Mas a tentativa na época, do ponto de vista ambiental... Eu não sou contra isso, não, pelo contrário. Eu sou de Sobral, a tentativa na época era válida. Hoje, compreende-se que as margens ali criadas, que são pavimentadas, né, elas deveriam, ao invés de pavimentadas, ser drenantes ou serem com vegetação, enfim. Mas se criou uma espécie de baía ali na frente da cidade que tinha uma questão também paisagística, uma questão de a tentativa de melhoria do clima. Quando você acumula aquela água ali na frente, o ar passa por isso, resfria o ar e aí entra uma brisa mais fresca na cidade. Tem algumas soluções que vão sendo ajustadas. 30 anos depois a gente tem capacidade de criticar, né, e melhorar. Eu acho que é sempre um processo contínuo. Mas o que eu ia citar, 2 cidades que, de realidades, eu diria, financeiramente até menores do que a nossa capacidade econômica, porque nós não podemos fugir disso. Todos os louros hoje, Fortaleza é o maior PIB do Nordeste, isso e aquilo outro. Mas nós tínhamos cidades que sofriam muito com essa questão de guerra, de tráfico, de essa coisa toda, Medellín e Bogotá. E num trabalho de governança, num trabalho de compreensão de que o caminho para dar a virada de chave para essas cidades era o urbanismo,
com o viés social, né? E com a urbanização dessas áreas periféricas, dando dignidade àquelas pessoas e oportunidades, essas cidades viraram a chave do ponto de vista da violência, do seu IDH, da disparidade, minimamente buscando um equilíbrio, né, nessa questão social que é muito desequilibrada entre ricos e pobres. Ô Jefferson, nessa questão da urbanização, repetindo essa história aí de Sobral, de conter o rio Acaraú, é fácil ou não é fácil se compatibilizar os interesses da urbanização com o meio ambiente? Não, não é tarefa fácil e para problemas complexos não existem soluções fáceis, existem soluções também complexas. Este equilíbrio entre urbanização e o meio natural, esse é o dilema que é o debate do século XX, que se estende também para o século XXI, a busca desse equilíbrio. Quanto mais você conseguir ter uma relação equilibrada, menos nós vamos ter impacto. E isso é um dos pontos, por exemplo, que a gente aborda na carta, essas mudanças climáticas, e aí é um ponto que é a questão da resiliência urbana. Nós não podemos ser ingênuos de não percebermos os sinais. Por exemplo, Fortaleza mesmo, esse foi um ano também que nós tivemos uma quadra chuvosa que foi além dos famosos 3 ou 4 primeiros meses do ano. Foi praticamente até maio, junho. Isso é um sinal de mudança climática. Ou então, quando nós passamos aqui recentemente 5, 6 anos de seca, com grandes preocupações até com o abastecimento hídrico de Fortaleza, né? Então, como se preparar para isso? Como as cidades podem se preparar para isso? Preservando suas áreas verdes, investindo pesado na manutenção da área verde, entendendo que aquilo vale muito mais a área verde preservada do que ela passar do trator e erguendo o edifício ou outra coisa do tipo. Por quê? Porque vai valer muito mais para a coletividade. E não se engane, Edson, daqui a 30 ou 40 anos, as cidades vão se valorizar muito mais quem tiver as suas áreas verdes protegidas, mantidas e reguladas. Por quê? Os interesses das pessoas mudam. As pessoas não valorizavam tanto o fato de morarem perto de parques, ocuparem parques. A nossa cidade está começando a criar essa cultura da ocupação dos parques. E isso também tem que ser uma política pública. Valorizar os nossos parques, não só o Parque do Cocó, aqui na área nobre da cidade, mas os outros parques. Nós temos uma capacidade enorme de rios e lagoas que podem se transformar em tremendos parques e se conectando. E isso ser um ponto de valorização da nossa cidade e deixar de ser, por exemplo, um ponto de preocupação toda vez que chove. Então nós temos que virar essa chave. Agora, para isso, um gestor precisa ter coragem e capacidade de gestão para investir nisso. Um ponto que a gente não pode deixar de elogiar, que foi uma transformação, numa virada de chave num pedaço de cidade, que hoje está dando uma resposta positiva demais. Ali ao lado do Norte Shopping, o Parque Raquel de Queiroz. Quem passava por ali, quem frequentava, na minha adolescência tinha amigos que moravam ali, Parquelândia, Barra do Ceará, e aquilo sempre era um caminho, ali a Doutor Tebege, né? Aquilo ali era um lugar de mau cheiro, matagal, um lugar de inseguro e feio. E aquilo se descortinou como um dos lugares mais incríveis da nossa cidade através de um grande projeto de urbanismo e de arquitetura e também de soluções de drenagem urbana, que está aí, projeto premiado no mundo inteiro
né? Dos colegas arquitetos, do escritório Arquitetos, e premiado no mundo inteiro, e a ocupação das pessoas. Então, bola dentro para a prefeitura. Nós precisamos de mais parques Raquel de Queiroz na cidade como um todo. Ô Jefferson, você está falando de uma área da cidade em que ainda temos muitos espaços livres, não é? Mas a cidade tem uma densidade muito grande em várias outras áreas e que são procuradas mais ainda, né? Mesmo já densas, com grande densidade, elas são procuradas essas áreas. No direito, quando dois interesses se chocam, eles dizem que vão para o princípio. O arquiteto, quando está diante desses dois problemas, a urbanização e o meio ambiente, ele vai para onde? Bem, ele vai para o... Não deixa de ir para o princípio também. Quando você falou, eu já lembrei dessa questão, que isso já foi também uma analogia feita nesses debates que a gente participa, né? Vai para o princípio de que eu não posso, Edson, e posso lhe falar com experiência própria, fazer um projeto de urbanização das margens, por exemplo, de um açude. Eu tive a oportunidade, assim como outros colegas arquitetos em equipe, de fazer a urbanização das margens do açude Oroz. Nós temos um projeto, ainda está na expectativa, o DENOPS, essa turma toda, de ser executado. Nós não podemos intervir. Dependendo do DENOPS, ainda há expectativa, porque o DENOPS já morreu, né? Agora é com a Devasf. Né? Mas ele tem que pelo menos liberar a área para que o município possa intervir, e isso está uma querela danada. Mas quem sabe, né? Quem sabe se consiga. Então, quando você se depara diante daquele espaço, que foi um espaço construído, o açude foi construído, mas há 50 anos com aquilo, você acaba se consolidando já como uma área, a natureza já incorporou aquilo tudo. Então, jamais eu posso, por exemplo, pôr equipamentos de quiosques, de banheiros, enfim, de infraestruturas dentro da cota de cheia do açude. Eu preciso ter esse senso de compreender até onde a natureza vai e aí eu poder fazer esse trabalho fora de onde a natureza me entrega as expectativas. Aí é por isso que a gente tem que fazer uma grande análise de cheias os últimos 50 anos, tarará e tarará. E ocupar esses espaços... Mas isso é o ideal, não é, Jefferson? Porque o que se constata constantemente é de invasões dessas áreas, não é? Mas quem invade paga um preço muito caro. Eu lhe digo do ponto de vista profissional, os profissionais que já fizeram algo, né, que nitidamente invade alguns ambientes naturais da nossa cidade, eles pagam um preço alto porque acabam tendo, vamos dizer assim, de certa forma é desmoralizante, né? Você ocupar, por exemplo, um edifício interrompendo a área de praia. E nós temos isso em Fortaleza. Nós temos isso no litoral do Ceará, sabe? E as pessoas acabam, né, descredibilizando quem o faz. Não só quem projeta, mas quem também constrói. Então, não é o correto. O correto é respeitar a natureza, compreender os limites e ter soluções e capacidade de experimentação de soluções que consigam integrar. Edson, é muito possível integrar, pacificar essa relação entre as urbanizações e o meio ambiente. Nós temos casos de sucesso, o Raquel de Queiroz é o mais recente, positiva a intervenção contemporânea com as práticas que estão se estabelecendo no mundo, tanto é que é um projeto premiado e vale a pena. Eu passo hoje no Raquel de Queiroz, já fui algumas vezes e só consegui parar uma vez, porque é lotado, a população absorveu, usa aquilo, e nós precisamos de mais daquilo
na cidade. Porque, por exemplo, por que nós não valorizamos dois espaços que são extraordinários da nossa cidade? Lagoa de Parangaba, Lagoa de Messejana, Lagoa da Maraponga, Lagoa do Porangabuçu, com o mesmo padrão de urbanização do Raquel de Queiroz. O prefeito até disse que renovou, urbanizou e tal. Mas não é o mesmo padrão de obra. O que nós queremos é um padrão elevado, como foi feito lá, para que a população ocupe, integre e respeite o corpo hídrico. Porque acima de tudo é respeitar, porque nós temos uma cultura, e isso vem lá dos nossos aqui colonizadores, de dar as costas para os corpos hídricos. Perceba, sua cidade de Sobral, o rio Acaraú ficava os fundos das fábricas, os fundos das casas, ninguém valorizava. Cidade de Icó é assim também. Mas ele não gostava disso e anualmente ia para o centro da cidade. Pronto. Tomava conta. E aí, essas cidades eram de costas, nós nunca valorizamos, nós sempre vimos os rios como a oportunidade de a gente despejar aquilo que a gente não gosta. E assim, lagoas e rios na nossa cidade. Então, quando você cria uma apreensão por parte da população, que aquele corpo hídrico vale muito mais limpo, urbanizado, com dignidade, com iluminação, com equipamentos, com espaço para você usufruir, ele vai entender que ele não pode mais ligar clandestinamente um esgoto ligado a isso. Agora, claro, além do bom senso, que é uma coisa que vai sendo criada, fiscalização. Isso não pode deixar de ter, né? São as coisas andando em paralelo num modelo de governança ideal. Ô Jefferson, como é que o arquiteto vê essa reação da sociedade a ter grandes empreendimentos nessas áreas que você citou aí, por exemplo, do Parque Raquel de Queiroz? Tem algum edifício de 20, 30 andares projetados para lá? Como tem vários aqui na beira-mar, tornando mais denso ainda o espaço? Naquela região da cidade, eu estou falando a nível de plano diretor que está válido, não é o que está em revisão, tá? Aquela região da cidade, ela tem um índice construtivo muito bom. O índice lá, salvo me engano, são 3. O que é isso na cabeça para o nosso telespectador poder compreender? Você tem um terreno de 1.000 metros, ele lhe permite construir 3 vezes mais, 3.000. Ou seja, isso dá a possibilidade que o mercado imobiliário invista em alguns edifícios em altura. Nós temos alguns exemplares. Houve, se você observar nos últimos 15 anos, uma movimentação do mercado imobiliário ali ao longo Bezerra de Menezes, Parquelândia, naquele direcionamento. Não é à toa, é o desenho da legislação se apresentando. Mas não foi o que se esperava quando se desenhou o índice dessa forma. Por que se bota um índice 3 naquela região? Porque tem toda a infraestrutura consolidada de energia, água, esgoto, coleta de lixo, infraestrutura urbana. Você tem e tem terrenos disponíveis para tal ação. O mercado empreendeu, mas não empreendeu tanto que nós gostaríamos, que se esperava. No entorno do Raquel de Queiroz... Mesmo assim, esse empreendimento é um empreendimento de classe média, ou melhor, classe média baixa, né? De média baixa. Porque a classe média e média alta só quer ficar aqui, nas margens da praia, né? E isso é um caso, assim, que é complicado de resolver. Não é uma tarefa fácil. Por quê? Na cabeça do técnico, cabeça tecnocrata, o que é que a gente espera? Se eu valorizo índices nessa região da cidade, eu abro um flanco para que o mercado vá. Se eu abro, por exemplo, um grande processo de urbanização, como foi feito a Lagoa, né? A Avenida Sargento Hermínio, enfim, há investimentos naquela região, né? Então eu estou dizendo assim, venham que eu estou dando infraestrutura, mas nem todos foram como se esperava. Por que o filé
é aqui a aldeota e muito visado em relação à praia. É um caso que a gente não tem alguma resposta concreta. Há algumas especulações. E uma coisa que a gente tem dúvida, Edson, se realmente esses edifícios em altura que você fala da Avenida Beira-Mar, essa coisa que é questionável, no mínimo questionável, eu tento manter um mínimo de responsabilidade com a opinião, mas é no mínimo questionável um edifício desse de 150 metros de altura, com 50 unidades, né, numa área da cidade. Será que nós temos tantas pessoas para habitar? Ou nós estamos realmente construindo edifícios apenas para girar a roda do mercado financeiro? Há também esse porém. Né? Sim, mas pelas informações que se tem, nós não temos muitos imóveis desocupados nessa área, né? Não, há sim. Há muitos desocupados porque tem investidores que compram, né? Investindo, né? Então, assim, e o nosso adensamento, por mais que visualmente a gente ache que nós temos um grande adensamento nessas áreas, a Avenida Beira-Mar, aqui, Coração da Aldeota, esse tipo de coisa, o nosso índice de adensamento ainda é muito baixo. Por exemplo, comparado com um índice de adensamento quase ideal para uma ocupação vertical de cidade, com serviços no térreo, que, por exemplo, é Copacabana. Né? Nós temos lá um índice de quase, são 800 habitantes, de 600 a 800 habitantes por hectare. Aqui nós temos um índice baixíssimo, de 150 habitantes nessa área. O nosso melhor índice de adensamento, por exemplo, na cidade, é no Pirambu. E você não tem a cidade vertical, você tem a cidade espraiada, o que se torna mais caro, o que se torna mais complicado de manter, né? Então, assim, a gente precisa também, e isso passa pelo desenho da legislação. A nossa legislação, que eu disse para você, que incentiva ou não incentiva a ocupação de determinados espaços, né, da cidade, ela também desincentiva a possibilidade de edifícios menores, unidades menores, com menos, vamos dizer assim, limitantes do ponto de vista de recuos, de índices urbanos, para atender pessoas de classe média, média baixa, ou até pessoas na faixa de pobreza, mais próximos dessa região do imaginário do fortalezense, Aldeota para Iracema. Só para fechar um dado, o mesmo índice, o mesmo incentivo que foi dado aqui para essa área que eu citei, no eixo da Bezerra de Menezes, Sargento Hermínio, essa região toda ali da cidade, mais a oeste da cidade, se teve manteve-se o índice mais restritivo, não tão valorizado, para o bairro Guararapes. Mas nós temos muito mais empreendimentos no Guararapes do que naquela região da cidade. Isso também tem a ver um pouco de quem são os donos da terra. Entende? É mais fácil negociar, ou esses donos também é quem empreendem. Essa correlação de forças também é outro fator importante para se analisar. O Jefferson, será que o modelo de construção de conjuntos habitacionais também não influi no crescimento da cidade? Você tem um conjunto Ceará que é um conjunto muito grande, né? 6 etapas. O conjunto Zé Walter, idem, né? E sobretudo agora, depois dessa ampliação, que tem a cidade Zé Walter. Isso não traz um complicador para para a ampliação dos espaços habitacionais na cidade? Com certeza, Edson. Isso é danoso, né? O IAB, em 1950, né, no Quitandinha, lá em Petrópolis, né, fez um grande seminário para discutir, nos anos 50, essa questão da habitação. E já era contra esse modelo de habitação que nós executamos,
né? O Brasil executou naquela política do BNH, numa política de fazer conjuntos habitacionais com essas casas carimbadinhas, né? Fora dos centros urbanos, longe das infraestruturas, tornando algo muito caro para se manter, e até hoje é muito caro. Porque, por exemplo, isso é um dos pontos que a gente aborda na nossa carta, essa questão da habitação popular, né? É um grande drama essa questão da habitação no Brasil. O déficit habitacional é imenso e não tem outra forma de resolver a não ser a capacidade do Estado em contratar, em realizar ou de oferecer políticas públicas em paralelo para conter esse déficit habitacional. E aí eu vou tentar desenhar isso. Essa questão da habitação e essa questão dos espaços urbanos e das infraestruturas espraiadas. Isso é um dos pontos que a gente toca. Porque, veja só, a gente faz um processo que foi aqui, eu vou citar recente para a população ficar mais fresquinho aqui. A gente faz aquela questão do VLT. Todo mundo, o VLT é importante para a cidade, isso, aquilo, outro. Nós vamos desapropriar ali. As pessoas saíram aqui ao entorno da Via Expressa, por aqui. No Papicu, em si, nós temos várias áreas livres, terrenos vazios, que instrumentos que estão aí consolidados em leis federais, não ainda em leis municipais, aí vem outra questão, que nós poderíamos desapropriar e nós realocarmos essas famílias ali. Mas onde nós vamos realocar grande parte dessas famílias? Lá no Conjunto Zé Walter, nessa ampliação do Conjunto Zé Walter, né? Ali é o entorno da Perimetral, aquele residencial feito recente. Então você acha justo... Lá vizinho a outro município fora de Fortaleza. Você acha justo, né? A pessoa viveu a vida inteira, criou os laços com aquela região. Ela conhece o dono da mercearia, conhece o dono do botequim, conhece tudo, trabalha ali perto. Ela sai dali e morar a 10, 15, 20 quilômetros de distância da casa dela? Isso é completamente desumano. E nós criamos esse modelo de espraiar cidades, espraiar. Por quê? Interesses particulares se sobrepondo ao interesse público. Olha, eu tenho terrenos ali, glebas imensas da Perimetral para trás. O governo quer construir conjuntos habitacionais. Opa, vou botar meu terreno aqui na fila primeiro. Sabe? Quem paga a conta? Nós até hoje. E vamos continuar pagando. Porque hoje a prefeitura precisa levar posto de saúde, UPA, escola, corpo de bombeiro, enfim. Onde nós podemos ocupar aqui, no nosso miolo. Por que, Edson, que nós temos duas grandes áreas militares no coração da nossa cidade, ocupando uma gleba imensa, no coração da nossa cidade? Ainda se justifica a presença de um quartel militar no coração da cidade, que poderia ser um grande parque urbano, numa grande operação urbana consorciada que se misturasse a iniciativa privada, a iniciativa pública, habitações, serviços, um grande parque urbano que seria comparado aqui ao Ibirapuera de São Paulo, aqui em Fortaleza, no coração da nossa cidade. Se justifica ainda isso? Mas olha, você não podia ter, por exemplo, você está se referindo, por exemplo, ao quartel da 10ª Região Militar, não, e lá o 23BC, 23BC, em especial. Tudo bem. No quartel da 10ª Região Militar, atrás você tem o passeio público, e a sociedade não usa como deveria usar. Mas ali, a 10ª Região Militar, hoje ela cumpre uma função militar política, muito mais política, né? Não, mas é um grande espaço que tem, eu estou me referindo ao vizinho, ao parque. Isso, eu sei, mas o vizinho é importante e nós ocupamos aquele espaço, se valoriza, se melhorou muito, né? Um lugar extraordinário da cidade. Mas aquilo ali tinha que ser aberto para ser assim, o coração da cidade, um museu da cidade de Fortaleza. A nossa cidade, quer queiram, quer não,
ela também nasce naquele ponto. Entende? Claro que há um debate da ocupação na Barra do Ceará, e isso tem uma coisa também, aprendi com o professor Ayrton de Farias, uma briga também religiosa entre católicos e protestantes. Os holandeses eram protestantes, achavam que, enfim, tem toda essa nuance, mas aquilo precisa do nosso coração, o museu da nossa cidade, um espaço que as pessoas pudessem ter acesso e dizer assim, olha, a cidade chegou aqui, a cidade construiu aqui a primeira construção da cidade, que era para defender o nosso território. Enfim, nós temos muitas oportunidades e potenciais, Edson. Agora, exige um modelo de governança que a gente precisa exigir de quem nos representa. E eu acho que o IAB tenta manter, né, aos seus 67 anos aqui do Ceará, essa marca de cobrar, de propor, né, sempre que pode. O Jefferson, logo no início você fez menção a alguns pontos da carta, falou em habitação, falou em urbanização, falou de patrimônio histórico. Nós temos realmente um patrimônio histórico que precisamos, que é muito importante para a memória do Estado, da cidade? Sim, Edson. A gente tem muito essa coisa de se comparar, isso tem muito a ver da visão de patrimônio que foi implantada no Brasil. A visão de patrimônio que foi implantada no Brasil que é a seguinte, e aí é muito fácil para nós hoje julgarmos os nossos colegas pelas ações do passado. Eu não estou aqui fazendo uma caça às bruxas, nem julgando. Mas se estabeleceu no Brasil, através de uma política principalmente liderada pelo Lúcio Costa, de que o patrimônio é o barroco. Né? Patrimônio é o barroco e, enfim, a arquitetura moderna brasileira suga ali aspectos do nosso barroco também, e é por isso que ela foi o sucesso que foi no mundo inteiro, né? Mas o patrimônio, né, ele passa por revisões e há compreensões que hoje a gente pode fazer uma crítica de que o patrimônio é aquilo que a sociedade, aquilo que as civilizações, elas constroem ao longo do tempo. Então, a história de uma cidade, ela é construída através dos fatos arquitetônicos, as marcas das construções e as possibilidades a que nos era permitido. Nós temos que compreender a ocupação do Ceará, a ocupação de Fortaleza, tardia em relação às outras capitais do Nordeste, Natal, João Pessoa, Recife, Salvador, né? Estou botando uma ordem decrescente de ocupação. São Luís também, né? São Luís também. Nós temos que compreender, nós somos ocupados bem depois. Então, o que nós temos de patrimônio, nós temos do colonial, ou do eclético para cima. Então, nós temos que valorizar, porque nós temos que dizer o seguinte: isso aqui é a nossa marca do tempo, e isso aqui é a valorização da nossa cidade. Nossa cidade surge aqui. E essas construções, elas é que construíram o imaginário de Fortaleza. E aí você chega com os novos tempos. Você tem uma arquitetura moderna, você vem com a arquitetura contemporânea. E essas relações, elas precisam conviver de forma mais harmônica para a gente ter uma cidade diversa. Senão, Edson, a gente chega, como está acontecendo, e tem a inadequabilidade, vamos chamar assim, o desplante de um candidato a prefeito dizer que vai transformar Fortaleza em Dubai. Sabe? E isso é chocante do ponto de vista de uma pessoa que quer liderar uma cidade por 4 anos, quer administrar uma cidade por 4 anos, quer transformar essa cidade numa outra cidade, que é uma cidade que é cheia de problemas, mas as pessoas só enxergam os prédios os edifícios ricos, que aquilo tudo é fruto de uma oportunidade econômica. E aquilo é para demonstrar a capacidade econômica de um povo, de um grupo, enfim. Aquilo é deles. Nossa realidade é outra completamente diferente. Então, os edifícios ao seu tempo,
devem ser preservados. E as cidades que preservam os seus centros históricos têm uma atração turística, têm uma cultura patrimonial, tem acima de tudo, Edson, que eu vejo, o sobralense tem apego à sua cidade. Ele gosta da sua cidade. O fortalezense tem menos. Então nós precisamos recuperar essa autoestima também na nossa cidade, valorizando o que é nosso, entendeu? Ô Jefferson, tudo bem, defender o patrimônio público é bonito e tal, mas o custo dessa defesa do patrimônio histórico, a gente diz, deve ser do poder público. O poder público somos nós. Sim. É a pessoa que paga o transporte coletivo, né? Entendeu? Que faz os seus gastos normais para sobreviver. Então, essas pessoas já são sacrificadas. Como o poder público cuidar do patrimônio histórico? Tem várias formas. E eu estou trazendo aqui soluções, não estou tirando coelho da cartola, não. São coisas que estão na legislação, especialmente no Estatuto das Cidades. E que são instrumentos, por exemplo, como a transferência do direito de construir. O que é isso para a gente traduzir? Que eu quero chegar, não é só o Estado. A iniciativa privada também tem que ter compromisso com o patrimônio e ela tem que enxergar o patrimônio como oportunidade e não como dificultador. Por exemplo, do mesmo jeito que Fortaleza achou, outorgou, regulamentou o instrumento da outorga onerosa, que permite esse edifício em altura, também é instrumento do Estatuto das Cidades a transferência do direito de construir. Por que ela também não regulamenta? Exemplo claro, edifício São Pedro, você tem aquele terreno valorizadíssimo, concorda comigo? Uma herança, enfim, a família às vezes tem só aquele patrimônio de herança, não estou dizendo que esse é o caso lá na família, isso é um exemplo, né? Então, ela quer transformar aquilo em renda, até para poder manter o edifício. Então, se aquilo tem um potencial construtivo, mas eu não posso construir ali porque é um patrimônio, eu posso vender esse potencial construtivo para a pessoa aplicar em outro terreno. Então, eu também viabilizo financeiramente a minha herança, a minha renda que eu teria direito ali naquele terreno, e eu posso aplicar no restauro do meu prédio, transformar, dar a ele uma oportunidade de um novo uso, transformando e dando... O mundo inteiro traz oportunidades, por exemplo, um edifício como aquele pode se retransformar num hotel, num edifício de escritórios, num edifício de habitações tipo flat, enfim, se nós tivéssemos a instrumentalização e a enxergar o patrimônio como oportunidade e não como dificuldade. Agora, para isso, não é só o empreendedor particular, o Estado tem que fazer a parte dele. Lhe digo isso, Edson, porque a gente tem algumas oportunidades de fazer essas reabilitações. Depois a gente pode marcar uma outra oportunidade para trazer um caso no centro da cidade em que nós estamos restaurando um edifício tombado para dar a ele uma nova oportunidade de ser um instituto, ter um clube de jazz, ter bares, enfim, ter uma nova alternativa para o patrimônio. E o patrimônio não ser um dificultador. Ele ser uma oportunidade. Agora, a virada de chave precisa. Política pública na veia, financiamento público, né? Para você poder incentivar e o empreendedor chegando junto. Ô Jefferson, se o Instituto dos Arquitetos do Brasil fizer uma autocrítica, ele não disse que foi omisso, por exemplo, no caso desse hotel que você acabou de citar aí? No caso do hotel... O hotel, porque nós falamos nele agora, mas tem vários outros casos. Por exemplo, a Justiça Eleitoral liberou um prédio antigo, onde funcionavam os cartórios eleitorais de Fortaleza, na praia de Iracema. As janelas foram fechadas agora com alvenaria, né, para as pessoas não invadirem. Esse prédio daqui a pouco vai cair, está lá fechado. Quer dizer, não sei... Será que o IAB já viu esse prédio? Isso aqui é um prédio histórico, ali na área nobre da Praia de Iracema, não é?
Durante décadas funcionou lá um serviço público muito significativo, os cartórios eleitorais. Hoje, os cartórios eleitorais estão num prédio bem moderno lá no Guararapes, né? Bem moderno, o pessoal tem mais condições, melhores condições de trabalho. Mas o velho prédio está lá se acabando. Daqui a 10 anos, aí vem um movimento. O prédio está caindo, e aí? A sociedade não foi omisso, o IAB não foi omisso? No caso do São Pedro, Edson, a gente realmente não pode deixar de sempre ter um pé na convicção e um outro também na avaliação de posturas. No caso do edifício São Pedro, o IAB sempre se posicionou nas esferas em que ele participa, por exemplo, no Conselho de Patrimônio Municipal, compreendendo que o edifício valia muito mais de pé do que nas intervenções de que foram propostas a ele, certo? E nessas questões, o IAB votou contra a 2 proposições de projeto de torres saindo do miolo do edifício. Não nos cabe mais, por exemplo, dizer assim, a avaliação do prédio era feio, era bonita, isso, aquilo, outro. A instituição reuniu-se e tomou essa decisão lá no passado. Hoje, o que é que eu avalio? A decisão da prefeitura ter demolido o edifício, na nossa visão, ela foi assodada. Eu acho que, tinha laudos, isso e aquilo outro. Esses laudos nunca vieram a público, 100% a público, para se debater. Quem fez, como fez, quando fez, as peças. Haveria sim a possibilidade de se ainda manter o edifício. Mas a conjuntura, também nós temos que fazer uma análise de conjuntura. Manter o edifício de pé, mas quem financiaria o restauro? Como financiaria o restauro? O Estado iria intervir mais uma vez, desapropriar e intervir? Era interesse? O que é que eu acho hoje depois do edifício derrubado? Logo que o edifício foi derrubado, a Universidade Federal declarou interesse público do terreno. Por que não declarou interesse público antes? E eu acredito que o Estado teria capacidade, Estado quando eu digo amplo, sim, ele Estado teria nacional. capacidade, teria capacidade de intervir e de manter e dar uso ao edifício. Então, são alguns questionamentos. Eu acho que o que nós fizemos, eu diria pelo menos de 2006 para cá em relação ao São Pedro, foram atitudes acertadas do ponto de vista ser contra aos projetos propostos, porque eles desfiguravam por completo o que estava como registrado de interesse patrimonial, eles interferiam na legislação também, e nos posicionamos contra a demolição de forma assodada por parte da prefeitura. Então, assim, poderíamos ter feito mais. Eu acho que teria que ter um outro campo de debate. Por exemplo, se o poder público realmente tivesse feito um chamamento para soluções. Mas quando é o empreendedor individual, ele escolhe quem ele vai chamar para dar a solução. E quando é uma causa de interesse público, a sociedade civil organizada opina, né? Nós, para você ter ideia, nos conselhos, não fomos o voto principal, nós votamos contra, mas nós perdemos as votações. Foi voto vencido. Nós somos votos vencidos, entendeu? Jefferson, nós estamos caminhando aqui para o nosso final. Fala um pouquinho mais sobre a carta do IAB para os candidatos a prefeito do Brasil. Ótimo. Essa carta, né, a gente falou aqui 8 pontos no começo: resiliência urbana, que eu falei um pouquinho, essa grande preocupação com as emergências climáticas. Nós temos que ter uma política nacional, Edson, e eu fiquei até feliz porque vi uma divulgação do governo federal. O presidente Lula, reunido com os ministros, assistiu a uma palestra de um professor da USP, em que ele traz claramente para o governo um estudo mostrando que o Brasil precisa se preparar para os próximos 50 anos, porque até pela posição do Brasil no globo terrestre, ele vai sofrer muito com essa mudança climática
E os países que estão nos trópicos, entre trópicos, vão sofrer bastante com essas intervenções. Não é só a questão elevação do nível do mar, que pode elevar-se até 1,5 metro de altura. Não é só a questão relacionada às queimadas, áreas de Isso é uma má notícia para o pessoal que mora na beira-mar. Isso é uma péssima notícia. Quem vai bancar essa novíssima beira-mar daqui a alguns anos? Enfim, é um debate que a gente vai acompanhar. Espero acompanhar. Então, essa é uma grande preocupação e fiquei feliz, né, pelo menos o governo federal se atentar. Agora, não adianta só se atentar e divulgar, tem que ter política pública, orçamento, projeto, planejamento cotidiano, o que é que o governo vai fazer para se preparar. O caos da cidade de Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul, foi a prova viva de que o país está despreparado para isso. Essa questão da emergência, nós tratamos sobre patrimônio, a questão do déficit habitacional e a ocupação dos imóveis subvalorizados. Isso a gente tinha até dado uma palhinha na outra entrevista, mas isso, Edson, está muito conectado. A construção, hoje a solução para a habitação não é só a construção de novas unidades, é principalmente a gente fazer a reconversão de edifícios que estão hoje fechados, são do poder público, e a gente poder dar a oportunidade de transformá-los em habitação. E não é mais só a solução de você dar o imóvel para a pessoa, propor uma modalidade de aluguel social. Eu não preciso mais dar um imóvel para a pessoa. Claro que a gente tem uma cultura de ter, né? A posse, a matrícula, mas o aluguel social, entende? Você ter essa oportunidade é mais barato para o Estado. Os países mais evoluídos fazem esse tipo de prática, né? Por exemplo, nos arredores de Paris, várias pessoas moram em aluguéis sociais de imóveis, né? Falamos sobre a habitação, essa questão, patrimônio e a infraestrutura urbana, que é uma questão recorrente, que nós precisamos ter orçamento. Cidades brasileiras, as capitais têm flagelos urbanos, que eu digo, essas zonas, essas áreas, principalmente perto de áreas ambientalmente degradadas. Você sofre muito com essa ocupação irregular. Nós precisamos ter infraestrutura para preservar isso e também os leitos dos rios, preservar, cuidar, para que a gente evite tragédias como a gente tem visto ao longo desse país. O Jefferson, encerrando, vocês decidiram fazer essa carta para conhecimento de todos os candidatos a prefeito. E que decisão vocês tomaram para o pós-eleição em relação a essa carta? O pós-eleição, Edson, é aquilo que eu disse. Nós temos a capacidade de propor, né? E o IAB sempre é conhecido nessa sua capacidade de propor, nessa sua capacidade crítica de levar a contribuição da nossa categoria para o poder público. Agora o nosso papel vai ser acompanhar e questionar e cobrar nas esferas em que nós fazemos parte. O IAB, ao longo do Brasil inteiro, ele participa de diversos conselhos. Aqui em Fortaleza, Conselho Municipal de Patrimônio, Conselho de Meio Ambiente, Conselho Permanente de Avaliação de Plano Diretor, enfim, são nessas esferas em que a gente tem contato oficial com o poder público e que a gente pode exigir. Mas você poderia levar uma ideia do IAB do Ceará, a secção do Ceará, para o Nacional assumir o compromisso de fazer cobranças, não só nesses espaços, porque as cobranças nesses espaços, elas ficam restritas àquele ambiente, cobranças públicas, e o Instituto tem autoridade para fazer cobranças públicas, para fim de que a carta tenha realmente surtido algum efeito. E a gente possa tirar da inércia esse debate. Exatamente. Né? Jefferson, muito obrigado pela sua participação e sucesso nessa nova ideia de fazer cobranças. Tá bom. Muito obrigado, Edson. Obrigado aos nossos telespectadores. Obrigado.